Olá, meus irmãos e irmãs, finalmente estamos aqui para o nosso primeiro momento sobre a doutrina da nossa igreja. Como foi proposto, entre vários assuntos que serão abordados, neste nós vamos falar sobre fé. Serão vários blocos e hoje nós iniciaremos falando qual é a nossa fé. Porque o mundo está cheio de religiões, seitas, cada um professando a sua. Então, obviamente, a nossa fé é a fé cristã, católica, apostólica, romana. E eu começo falando com todos vocês, antes de iniciarmos esse nosso momento, falando da necessidade, sempre que nós vamos estudar a palavra de Deus ou a sua doutrina, que a presença da luz divina se faça presente entre nós. Por isso eu invoco essa luz, pedindo a Deus para que tudo aquilo que eu fizer seja feito de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos de vocês, com certeza, conhecem, já manusearam o Catecismo da Igreja Católica. Se você não tem, não precisa nem comprar não. Pode ser baixar um aplicativo. E lá no aplicativo você vai ter ele na íntegra, para poder pesquisar sobre os temas que você quiser saber. Ah, eu tenho dúvida sobre vida eterna. Vai lá buscar sobre vida eterna. Ah, eu tenho dúvida sobre o sacramento da unção dos enfermos, o que é, como vai ter lá explicadinho. Ah, pecado, mas o que é pecado leve, pecado mortal? Você vai ter lá. Ah, e os mandamentos, vai estar lá. Ah, e sobre a oração, como é, como se faz? Vai estar tudo lá. Então o catecismo vai ser para nós sempre aquele que vai nos orientar e nos conduzir nesses nossos encontros. Obviamente não poderia faltar entre nós a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Santa Bíblia. Até porque toda a doutrina da igreja contida no catecismo, ela vem da experiência, da escuta da palavra de Deus, de toda a nossa fonte que nos vem pelo tempo, assim trazido também pelos ensinamentos dos apóstolos. E já no início aqui do nosso catecismo, só para poder ilustrar melhor, lá no Evangelho escrito por São João, nós encontramos no capítulo 17, versículo 3, Jesus dizendo assim: Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único, verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Portanto, nós vemos que a nossa fé é baseada numa pessoa, não numa doutrina. A doutrina existe para nos levar a essa pessoa e mantermos íntegros aos seus ensinamentos. Então a nossa fé é em Jesus Cristo, que nos veio trazer a boa nova. Qual a boa nova? Aquela boa nova que por séculos ficou excluída da raça humana, desde Adão e Eva. Quando expulsos da presença de Deus, Deus colocou um arcanjo com uma espada flamejante na entrada do paraíso, impedindo para que os seres humanos ali entrassem. Com a vinda de Cristo e a sua redenção pela paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, a eternidade se abriu. Então ele veio para quê? Como diz aqui, Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquilo que enviaste, Jesus Cristo. E São Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Dito isto, façamos agora as nossas explanações. A nossa religião, então, é baseada naquilo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio trazer até nós. Depois do Antigo Testamento, que a revelação foi feita através dos profetas, o próprio Deus veio até nós. Aliás, aí começa um grande diferencial para todos nós, cristãos, de todas as profissões do cristianismo. A única religião aonde o próprio Deus adorado veio ao encontro das suas criaturas, dos seres humanos, foi o cristianismo.
Isso não acontece entre o judaísmo, que não aceitam a vinda do Cristo. Isso não acontece no islamismo, que são outras duas religiões, junto com o cristianismo, as três únicas monoteístas que tem um Deus só, também não acontece lá. E assim também nas outras, né? Hinduísmo, budismo e tantas outras profissões de fé que estão no mundo. Então a nossa é aquela única, onde o próprio Deus veio até nós para trazer a vontade de Deus em nosso meio. Mas aí então, dito qual é a nossa fé, que a nossa fé é num Deus que veio habitar entre nós, que se fez carne e habitou entre nós, que veio trazer entre nós a vontade do Pai. Como disse São Tiago, que todos conheçam a verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo. E sejam salvos. Então Cristo veio até nós para ser o caminho, a verdade e a vida. Aí começa toda a história do cristianismo. Em cima dos apóstolos ele fundou a sua igreja e aí começou a sucessão até hoje. Só que uma coisa que muitas pessoas criticam, que é a doutrina, que criticam a igreja que tem a sua doutrina, que segue os seus ensinamentos, porque a doutrina o que é? É um conjunto de princípios fundamentais que servem para alguma finalidade. Os políticos têm a sua doutrina. Um partido de esquerda, se ele defender pontos doutrinários de partidos de direita, ele é expulso do partido. Assim como um partido de direita, se defender pontos doutrinários da ideologia marxista, vai ser convidado a se retirar dali. Não pode fugir daquelas normas ali estabelecidas. Né? Existe isso em muitas outras situações, que a gente também poderia ficar citando, mas não é o nosso caso. Então a doutrina, meus irmãos, ela existe para que nós tenhamos parâmetros que nos façam iguais entre nós, aqui no Brasil, que tenhamos a mesma fé católica apostólica romana, como no México, Estados Unidos, Canadá, como na Alemanha, na França, na Grécia, como em Angola, Moçambique e Egito, como nos países, ou seja, em todos os países do mundo onde a Igreja Católica está, a profissão de fé, a doutrina é a mesma. Eu já ouvi muitas críticas de pessoas dizendo que Jesus é o mesmo aqui e acolá. Não, ele é o mesmo, Jesus não fala. Vai chegar tempo que vocês vão dizer, Jesus está aqui, está lá. Não vão atrás. Não vão atrás. Porque se o ensinamento básico nessas outras profissões de fé não bater com o cristianismo, com a católica, não tem como haver comunhão. Não tem como ter comunhão. Temos que respeitar todos os nossos irmãos que professam outra fé. Mas temos que brigar pela nossa doutrina. A nossa doutrina, ela vem, meus irmãos, desde o tempo dos apóstolos. Aquela profissão de fé que nós fazemos nas missas, a mais curtinha, chama apostólica, que já era conhecida no tempo dos apóstolos. Só que aconteceu o que, meus irmãos? A igreja no início, ela não tinha ainda embasamento, ela não tinha esses princípios fundamentais. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, inclusive é citado no Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, versículo 42, que os discípulos viviam unidos na doutrina dos apóstolos, em oração e na fração do pão. Então, a doutrina que os apóstolos tinham e foram ensinando no início, já nos princípios do cristianismo já houve. Só que sempre houve, na história da igreja, pessoas que se sentiam iluminadas e começavam a ensinar heresias. Heresias são aquilo que fogem da reta doutrina, aquilo que fere, aquilo que é defendido desde o tempo dos apóstolos. Por isso que a doutrina teve cada vez sendo mais rígida, mais abrangente e ao mesmo tempo mais ortodoxa. Aí surgiram os dogmas. O que são os dogmas? Os dogmas são verdades já estabelecidas que não podem ser mais discutidas.
Muitos dos dogmas estabelecidos pelos católicos, cristãos católicos no início do cristianismo, também são defendidos por outros cristãos não católicos. Que Jesus Cristo é Filho de Deus, ponto final. Que Jesus Cristo ressuscitou e vive, é outro dogma. Assim como para nós, católicos, o dogma central da nossa fé, o principal, você saberia dizer qual é? É o dogma da Santíssima Trindade, sim. É esse que é o nosso Deus. A nossa fé, ela se assenta sobre o mistério da Santíssima Trindade. É com a Santíssima Trindade que nós somos batizados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse é o dogma central. Existem muitos outros. E a igreja, para defender essa fé no início do cristianismo, quando não existia ainda muita comunicação, não existia pessoas que defendessem a fé, foram surgindo muitas heresias. Chegou-se a ter no início da pregação apostólica, São Paulo ainda escreveu nas suas cartas aos Colossenses, São João defende isso no seu evangelho, por isso que o evangelho de João é diferente dos demais. Eles já começam a defender as heresias gnósticas. Olha que palavra complicada. O gnosticismo que surgiu no início do cristianismo. Foram pessoas iluminadas que achavam que o evangelho, a pregação, era para o povão, para pessoas simples. Que para se chegar a Deus tinha que ter um conhecimento, uma iluminação muito maior para poder conhecer a Deus. Então eles se achavam tão sábios quanto Deus. E aí São Paulo já critica isso daí numa das suas cartas aos Colossenses. São João critica isso, começa o evangelho falando, né, sobre a luz que veio ao mundo e muitos não aceitaram. Passado mais 200 anos, começa outra heresia. Começam a disseminar pelos 4 cantos do mundo ali, habitável, né, conhecido na época, de que Jesus não era Deus. Era uma pessoa muito iluminada, uma pessoa perfeita com todas as virtudes, mas não era Deus. Parece estranho, né? Parece coisa de louco, mas aconteceu isso daí sim, tá? Chamado de arianismo. Foi um sacerdote que lançou essa semente maligna. Mas aí vocês vão perguntar, mas diácono, isso daí teve alguma reação? Sim, 3/4, 75% mais ou menos do clero, padres e bispos da época aderiram a isso. Olha como a doutrina é importante. E como que isso acabou? Porque o próprio imperador na época defendia essa heresia, de que Jesus realmente era um homem muito iluminado, cheio de luz, mas que não era Deus. A providência divina. Em questão de 1 ou 2 anos, o imperador morreu numa batalha e Ario, algum Salum Ario, que criou o arianismo, também veio a falecer. E aí foi acabando em descrédito. Mas a igreja passou por uma dificuldade muito grande no início. Aí o que aconteceu? Fizeram um concílio para resolver isso daí. O primeiro dele foi em Niceia, lá do lado da Turquia, no Oriente. Ali se estabeleceu que Jesus Cristo não era criatura, não. Que Jesus Cristo era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que Jesus Cristo era realmente Deus. Filho de Deus e Deus feito homem. 2 naturezas, humana e divina, mas uma só pessoa, divina. Então, meus irmãos, foi se definindo aos poucos essa doutrina. E a fé foi se solidificando. Porque senão corria-se o risco, se não fosse a doutrina, de hoje a gente acreditar que Jesus era apenas um homem iluminado e não era Deus. Precisou a doutrina entrar, a igreja, o magistério lutar. É lógico que entrou a providência divina, né? Para poder, Atanásio, na época, ele era leigo, entrou como diácono no concílio, depois foi ordenado para bispo, para defender o que o Papa defendia na época, que Jesus Cristo, sim, era Deus, Filho de Deus, Filho único de Deus. Então nós vemos que a doutrina, para ser o sustentáculo, para dar uma base para a nossa fé, passou por muitos percalços no início.
né? Fora isso daí surgiram outras que diziam que o ser humano por si só podia se salvar. Pelágio, chamado pelagianismo, outra heresia, que não precisaríamos da graça de Deus, que o homem por si só poderia se salvar. Entende o porquê da importância da doutrina? Então todos nós, hoje, para nós tudo isso parece coisa simples, mas os primeiros séculos da igreja foram muito difíceis. Então houve muitos concílios para ir formando a doutrina da nossa igreja. Aí depois, para nós podermos já ir encerrando esse primeiro bloco nosso aqui, para não nos alongarmos muito, houve mais um problema na igreja. O Espírito Santo não era Deus. O Espírito Santo era uma criatura enviada pelo Pai. Aí se faz um novo concílio em Constantinopla, também lá na atual Turquia, para definir que o Espírito Santo é Deus, gerado, não criado, assim como o Filho, consubstancial ao Pai. E o Espírito Santo é Deus, luz, luz da luz. Já estão entendendo o que eu estou dizendo? É aquele símbolo que nós rezamos, aquela profissão de fé, niceno-constantinopolitano. É um mais longo, que foi feito para definir a Santíssima Trindade. Sabem que ano isso? 381. Ou seja, 350 anos depois de Cristo, é que a igreja foi definir, por causa das heresias que existiam, que Deus, que nós já sabíamos e eram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o próprio Cristo pede isso, está lá no finalzinho do Evangelho escrito por Mateus, para seguir como dogma, que não se discute mais. E assim, meus irmãos, a igreja foi evoluindo. E a fé, que a igreja é a grande depositária da fé para os filhos de Deus, e ela age como mãe do povo de Deus. Aí também nós vemos a figura de Maria como a igreja, porque se a igreja é mãe, ela é mãe do povo, Maria também é a mãe do povo. Porque São Paulo fala que Jesus é um corpo místico, onde ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E todos nós somos membros do corpo. Então, se nós vivemos a nossa fé fora da nossa igreja, fora de uma comunidade, como muitos fazem, eu rezo em casa, eu só faço isso, tá tudo certinho, não preciso ir na igreja. Imagine, não tem necessidade. Simplesmente está vivendo uma fé desligado da cabeça, que é o Cristo. Basta ler as cartas de São Paulo, Colossenses, Efésios, vão dizer isso. E Jesus sendo a cabeça do corpo, que é a igreja, ora, um corpo sem cabeça é um corpo acéfalo, não consegue ir para lugar nenhum. Então tem que estar sempre ligado à cabeça. E sabemos que Maria é mãe de Cristo e nossa mãe. Ora, se ela é mãe de Cristo, ela é a mãe da cabeça. Sendo mãe da cabeça, ela é a mãe do corpo, que é a igreja. Entende? Tudo isso, meus irmãos, faz parte da doutrina católica apostólica romana, que nós professamos e que, infelizmente, por muitas outras informações à nossa volta, geram-se confusões e muitos, por causa disso, acabam abandonando a igreja e deixando de viver a sua fé. Por quê? Foram seduzidos e enganados por falsas doutrinas, porque não seguiram a reta doutrina, ou porque foram atraídos por curiosidades, ou porque ficou muito tempo afastado do corpo, que é a igreja, e tentou viver a sua fé sozinho, como se isso fosse possível. Infelizmente, isso acontece aos milhares e continua acontecendo ao mundo inteiro. Por isso que a igreja e os bispos falam, a igreja católica não perde fiel, ela perde os infiéis, aqueles que se afastaram do corpo, que é a igreja, e tentaram sozinho viver a sua fé. Acabaram fracassando e desistindo de viver no fim a sua fé. Tenham todos uma boa noite e nós voltaremos para o segundo encontro falando as fontes da nossa fé e, na realidade, o que é realmente essa fé. Hoje nós falamos qual é a nossa fé. Qual é a nossa fé? Católica Apostólica Romana, baseado no Catecismo da Igreja
e no magistério da Igreja. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, sob a proteção da Virgem Maria, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.